O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém? Graças a Deus. Eu falo aqui que o amor não se ressente do mal. Por que as pessoas ficam ressentidas? Muitas vezes na própria igreja e até com os seus pastores, com os seus líderes, ou uns com os outros, ficam ressentidos. Quer dizer, uma ferida na alma, algo que machuca a alma da pessoa, mas aqui está falando que o amor não se ressente do mal, quer dizer, não traz para si. Se vier um mal contra nós, nós não devemos ficar ressentidos, porque nós amamos, e o amor não se ressente do mal. É aquilo que foi falado ontem, para nós sermos doadores, o centro das Escrituras, o centro da Palavra de Deus, não somos nós, é o próprio Deus, é Jesus, Ele é o centro. E se Ele morreu por nós, é justo que nós vamos morrer por Ele. Morrer o quê? A nossa natureza, uma natureza que se ressente do mal, que não busca somente prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, em tudo coloca preço, se vou fazer qualquer coisa para o reino de Deus, está colocando um preço, mas não deve assim, porque não busca o seu próprio interesse. Quer dizer, nós temos que nos desvincular de nós mesmos, desassociar de nós mesmos, para dar lugar a Jesus. Foi isso que Paulo falou, não sou mais eu quem vivo, mas Jesus vive em mim. Então nós nos dissociamos de nós mesmos para receber em nós Jesus e agir como Ele quer que nós venhamos a agir. Então, uma estratégia do diabo é arrumar pessoas para causar ofensas. Para quê? Para que você fique ressentido, para que fique uma ferida na alma. E quando nós ficamos ressentidos e não perdoamos, porque o ressentimento impede o perdão, o ressentimento traz murmuração, o ressentimento traz condenação aos outros, fica também se justificando. Quem tem a alma livre de todo ressentimento, de toda ofensa, coração limpo, assim diz a palavra, quem entrará no santuário? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então nós temos que saber lidar com estas coisas, com as adversidades, com as oposições, com as ofensas que vêm contra nós. Desde criança você recebe ofensas, mas é para perdoar e não ficar trazendo para si ressentimento. E ele diz aqui que tudo sofre. Olha bem, esse sofrimento aqui não é aquele sofrimento que as pessoas que pregam, você tem que sofrer para você ter lugar em Deus. Você tem que sofrer para você ser salvo. Não é nada disso. Esse que sofrer por amor, porque você deseja, você quer que as pessoas sejam salvas. Então, que as pessoas também amem, conheçam o Deus de amor que você conhece, mas nem sempre isso vai acontecer. Então você acaba tendo um sofrimento porque você ama. Não é para que você tenha que pagar os pecados, porque Jesus já pagou, é bem diferente esse tipo de sofrimento, Então, tudo sofre, quer dizer, recebe ofensas, recebe humilhações, oposições,
falar injurioso, palavras que diminuem, palavras que ofendem, mas você absorve tudo e libera o perdão. Coloca um coração, aprenda a trazer um coração puro. Tudo crê, tudo espera. Olha bem, pessoas apressadas, né? O mundo moderno traz pressa. As pessoas falam: mas o dia está curto, as horas passam rápido, não é? Mas tudo tem um tempo debaixo do sol, assim diz a Bíblia. Tem tempo para amadurecer, tem tempo para você ser habilitada em boa obra, nas boas obras de Deus. Tem tempo de você exercer os dons espirituais. O que nós não podemos é querer apressar as coisas, comer cru, como diz aí, né? Tem um tempo de amadurecimento, e esse tempo de amadurecimento, né, fala aqui que o amor é paciente, quer dizer, nós vamos ter paciência, buscando a Deus, meditando a sua palavra, esperando em Deus, né? E não ficando ansiosos ou preocupados. O tempo está passando. Olha bem, se você olhar para Moisés foi chamado aos 80 anos. Então, enquanto todo mundo está transmitindo, está sem áudio? Ué. Está vermelho ou azul? Então, quando muitos estão pensando em aposentar, já passou da aposentadoria, como diz os jogadores, de pendurar chuteira, Moisés foi chamado aos 80 anos. Quer dizer, teve todo um tempo de preparação. Deus foi trabalhando com ele, para ele chegar no momento, né, que Deus trabalhou com ele. Agora eu chamo você, eu já treinei você. Treinou Davi lá no campo com as ovelhas, matou um leão, matou um urso, está treinando. Muitas coisas estão acontecendo com você está sob treinamento, né? Treinou José. Como que treinou? José era um mimado, né? Na casa do pai, era protegido em tudo, tinha o melhor de tudo, se galanteava com as vestes talhares, né? A túnica de mangas compridas que o pai deu a ele, né? E se vangloriava disso. Mas ele é escravo, quer dizer, a túnica foi arrancada, né? Arrancada dele, quer dizer, foi humilhado, vendido como escravo, e ele foi testado no servir. Então ele serviu na casa de Faraó, sendo ali escravo, e sendo servo, ele acabou administrando na casa de Faraó. E depois ainda foi preso, quer dizer, veio contra ele uma injustiça muito grande, e ele foi preso sem dever. E mais ainda depois, o que ele aprendeu a fazer? A perdoar seus irmãos, aqueles que trabalharam contra ele, para que ele morresse, né? Para que ele fosse deletado, né? Para que ele não existisse mais. Ele perdoou, ele sofreu para perdoar, mas ele liberou perdão. Então, você vê o amor de Deus trabalhando na vida dele. Então, nós todos estamos sendo treinados a cada dia. Você está sendo treinado. Às vezes pensa que eu não estou produzindo nada para Deus, tal, mas fique absorvendo, né? Pegue os ensinamentos, medita na palavra de dia e de noite, tenha vida de oração, né? Vai fazendo a sua parte, Deus vai fazer a parte dele, vai ter a hora do seu chamado, é isso que vai acontecer. Então, o amor tudo suporta, né? Você tem suportado ofensas, né? Tem suportado os levantes contra você, tem suportado um vazio que parece que Deus não responde, que Deus está em silêncio,
Né? Mas Deus não se manifesta, não fala comigo. Né? Suporte as oposições, né? Suporte até o silêncio de Deus. Vai ter a hora dele se manifestar e ele falar com voz audível no seu coração, no seu ouvido também. Tá? Então, tudo suporta, o amor jamais acaba. Quer dizer, nunca desista de amar, nunca desista, continue amando. A palavra fala para amar até os inimigos, não? Ama os inimigos, quer dizer, Jesus amou Judas, né? Amigo, né? Apressa-te, o que você tem que fazer, faça logo, né? Então, esse amor é um amor que o mundo não pode compreender, mas você, pela fé na palavra de Deus, você passa a compreender estas coisas. E você ama, não para defesa de si próprio, mas porque você ama a Deus, e você sabe que Deus te ama, e o amor de Deus, né, ele vai te sustentar, você está olhando para Deus. Diz aqui em 1 João, né, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo o amor procede de quem? De Deus, né? E todo aquele que ama é nascido de Deus. Você foi nascido de Deus? Se você ama, você é nascido de Deus. Não ame conforme o significado que o mundo dá, não, mas como a palavra de Deus dá. Deus define o amor. Aí as pessoas vão trocar aí amor, né? Fala de amor, mas esse amor é interesseiro. Vai amar somente aquele que corresponde ao que você quer. Mas o amor de Deus não é isso. Ele não busca os seus próprios interesses, né? E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que maravilha, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora, o nosso amor é provado. Esse amor de uns aos outros, ele é provado. O nosso amor para com Deus é provado. O amor de Deus para conosco é provado. Nós passamos por provas, né? Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? É para você continuar amando, para nós continuarmos amando, porque o amor jamais acaba. Fala assim, eu não amo mais, né? Esse não é um amor conjugal, né? Não é um amor eros, né? Você, o esposo, a esposa, né? Se amam, né? Esse é o amor que vem de Deus, o amor ágape. Você ama, né? Porque você é nascido de Deus, e Deus é amor. No amor não existe medo, você não precisa ter medo, né? Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Olha, o medo, né? Ele diz aqui, logo, todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, né? Que ele fica só com medo, né? Não tenha medo do amanhã, a medo do futuro, do que vai acontecer. Não. O perfeito amor lança fora o medo. Se nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, né? A gente fala que o homem não sabe amar, o homem não pode amar. Por quê? Porque o homem quer uma retribuição pelo amor, uma paga, né? Ele busca o seu próprio interesse nesse amor que as pessoas falam, né? Mas aqui, né, nós passamos a amar porque nós fomos nascidos de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, até para amar, você precisa de Deus, né? Nós precisamos de Deus. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, o amor de Deus se reflete no amor entre irmãos, entre o corpo de Cristo, certo? Né?
todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Olha bem o amor aí, né? E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A palavra aqui no Salmos, né? No Salmo 60, em Deus ele nos remete a uma questão em João capítulo 15, que fala da videira. Ele é a videira e nós os ramos. Quer dizer, ele nos amou, né? Então, ele sendo a videira, nós também vamos amar, porque somos nascidos de Deus. E ele diz na palavra: porque sem mim nada podeis fazer. Nem amar você pode, nem jejuar você pode. Até para jejuar você há de pedir graça para Deus. Nós somos dependentes de Deus e nós devemos estar enxertados na videira, enxertado em Jesus. Ele fala que todo ramo que estando em mim, né, não der fruto, ele corta. Quer dizer, estar em Jesus, ele quer de nós frutos, para nós darmos frutos. Ele o corta, e o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Olha bem, você está produzindo fruto, né? Tem provas, você vai passar por provas, né? Você vai passar por circunstâncias que o amor de Deus vai ser provado na sua vida. Você não vai buscar o próprio interesse, você vai amar, você vai se doar, né? Vai sofrer pelas almas, né? Sofrer pelas almas por amor, porque você ama. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quer dizer, ele nos deu a palavra, ele nos limpou de todas estas sujeiras todas e nos deu a palavra. A palavra limpa, a palavra ela tira de nós aquilo que não serve para Deus. E ele diz aqui: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quer dizer, fique na palavra, permaneça em Jesus, né? E ele é em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, a nossa frutificação depende da palavra de Deus, de nós estarmos conforme a palavra de Deus. Vai profetizando, vai falando, né? Vai ensinando, vai pregando, vai meditando na palavra de dia e de noite. É assim que funciona. Quer dizer, você está enxertado na videira, né? Você está enxertado. Ele fala que ele é a vida, né? Nele nós temos vida. E ele diz aqui: eu sou a videira, vós os ramos. Quer dizer, se você separar o ramo da videira, o que vai acontecer? Vai secar. Se você não tiver uma vida de comunhão com Deus, né? Uma vida de consagração, de santidade, de santificação, você vai buscando, né? Você tem que se interessar pelas coisas de Deus. É isso que ele está falando, né? Nós estamos enxertados, né? Nós vamos andar com Jesus, conforme a palavra de Deus. Eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, hoje aí saímos evangelizando, não é só você que vai. A questão é essa: as pessoas às vezes ficam receosas, né? Ficam às vezes tímidas, mas você está enxertado na videira, você ama as almas, né? Você sofre por elas, né? É um amor que você não está buscando o seu próprio interesse, mas você está dedicando o seu tempo, a sua vida a Deus. Então, você não está só. Nunca pense que você está só. Se você saiu para evangelizar, anjos vão com você. O Espírito de Deus está te direcionando, está te instruindo o que você vai falar, o que você vai fazer. Você não está só, e você está guardado.
é uma questão do reino de Deus. Você saiu pelo reino de Deus a caminhar, a pregar, a evangelizar. Deus está contigo, meu irmão. Deus está à sua frente. Então nunca tem, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer. Eu sou tímido. Não, deixa essas coisas de lado. Senhor, vem comigo. Eu estou vinculado na videira verdadeira e eu sou frutífero, né? O Senhor me faz frutífero. Então desassocie-se de si mesmo e deixa Jesus trabalhar na sua vida. E aí, agora, nem todos têm as mesmas habilidades. Você pode pedir habilidades a Deus. Eu não tenho esse tipo de habilidade, o Senhor me dá, Agora tem uns que nem querem essa habilidade, Aí é outra coisa, Mas o que vai acontecer? Mas Deus vai te dar habilidades, de qualquer forma, porque vai ter os que vão ter os que ficam, e os que ficam em intercessão, em oração, à frente da batalha, ao ataque da frente da batalha, mas também à retaguarda. Então, cada um tem as habilidades, cada um vai agir conforme os propósitos de Deus, e conforme você aqueceu e concordou no seu coração. Eu quero ir, Deus fala, eu quero ir, E o Senhor fala assim, então vai. O Senhor, eu quero ficar, então fique. Mas o que importa é que você esteja vinculado com o corpo de Cristo em um só propósito. É um só propósito. Deus nos chama para trabalhar. Por isso que ele fala ministros, quem ministra, é aquele que trabalha. Ele nos chama de servos, trabalhadores na seara. Então, vai ter serviço para todo mundo, vai ter trabalho para todo mundo. O que nós não podemos é ficar na inércia, na preguiça, ou desvinculado. Pois eu não tenho nada a ver com isso. Não, Senhor, mostra para mim a habilidade que eu tenho. Agora, eu até nem sei fazer, mas o Senhor vai à minha frente e abre, O Senhor já colocou uma porta aberta diante de mim que ninguém vai poder fechar. Então, no teu nome eu vou. Foi o que Isaías falou. Ele perguntou: a quem enviarei? A quem enviarei? Isaías: envia-me a mim. Envia-me a mim. Então ele envia, certo? Agora, o importante que nós devemos saber, em qual posição nós estamos? Nós estamos na frente de batalhas, nós estamos aquele que vai, conforme aquele que vai, ou aquele que fica, Mas todos vão ter o seu trabalho. Não esteja indiferente aos chamados de Deus, às convocações de Deus. E Deus, quando Ele quer algo de você, Ele vai constranger o seu coração. Fala que o Espírito de Deus nos constrange, Pode ter ali uma peleja, uma luta entre o Espírito e a carne. Moisés teve. Falei: Senhor, manda outro, Senhor, eu não sei nem falar. Não, Moisés, é você mesmo, não foge não, Jeremias: Senhor, eu não passo de uma criança, todos os chamados de Deus, ninguém foi, poucos foram de imediato, teve aí algo que os resistiu, que eles resistiram. Senhor, manda outro. Tem gente melhor que eu, tem gente que fala melhor que eu, tem gente que faz melhor que eu, tem gente mais ungido que eu. Mas não, Deus constrói o seu coração e vai te tirar do seu conforto. Verdade mesmo, porque o homem quer uma situação de conforto, eu só sei fazer isso, eu só sei lavar os pratos, eu vou ficar aqui na cozinha, eu vou lavar os pratos, Pode ser uma habilidade, que você recebeu, mas faça em oração, faça dedicando a Deus. Tudo que fizer, faça-se conforme for o Senhor. Agora, os que saem, os que vão à frente de batalha, precisam de
cobertura de oração. Eles vão orar antes, né? Antes de ir, né? Quando vão orando, né? Vão chorando, gemendo e semeando, e volta alegre, né? Nós recebemos notícias com alegrias, né? Com alegria, vem alegre trazendo os seus feixes, né? Agora, é preciso que os da retaguarda que orem, né? Que estejam sempre intercedendo, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra sangue e carne. Há principados, há espíritos malignos que querem se opor à palavra de Deus, que querem se opor às almas, que não quer, que segura as almas para que elas não recebam a luz do Evangelho, a boa notícia de Deus. Agora, quando nos propomos, né? Quando Deus toca no nosso coração, Ele nos dá as habilidades que nós precisamos. Ele falou assim: eu vos darei boca e sabedoria, a que ninguém poderá resistir vocês e nem contradizer. Olha que coisa. Então, aonde você vai, né, Ele vai te dar boca e sabedoria, né? Aí você ora, você vai em oração: Senhor, me dá boca e sabedoria. Chega à minha frente e que ninguém possa me resistir. Olha bem, não é? Então isso é uma fé que move em nós. Isso é a fé, né, que conheço a palavra, recebi de Deus, fui enxertado na videira verdadeira, tenho uma vida de consagração a Deus, de jejum, de oração, de meditação na palavra, de intercessão. Agora eu sou como uma flecha no arco, né? Você é uma flecha, o arco está ali, a flecha está parada, mas o arco vai impulsionar, né? Você puxa, impulsiona e ele atira a flecha. Então, tem muitos que são flechas, outros são arcos, né? Agora, o que nós não podemos fazer é exercer esses ofícios para o reino de Deus com murmurações. Eu estou fazendo porque o pastor falou, porque o irmão falou que está fazendo, né? Então não faça isso. Use a fé, use a palavra, ore, fale com Jesus. Ele vai te garantir, Isso é fé, né? Você ama Deus? Você é nascido de Deus? Então você ama Deus. E você ama as almas. E está disposto a sofrer por elas. A sofrer pelas almas. Mas o seu amor jamais vai acabar. E quantas oposições, quantas indiferenças contra as portas que não se abrem, não querem se abrir, limpa a poeira das suas vestes, do seu sapato, e siga em frente. Muitos não querão ouvir, mas muitos ouvirão. O nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, você fique sabendo que você já vai colher, você vai semeando, você já está colhendo, porque o trabalho não é vão, quer dizer, não é inútil, né? Eles receberam a palavra, né? Eles vão ouvir a palavra, eles vão receber a palavra para a glória de Deus. E diz aqui, né, que nós não podemos ser pastores que a si mesmos se apacentam. Olha bem, eu oro, eu sou consagrado, eu jejum, eu tenho dons espirituais, mas está apacentando a si mesmo. Não, nós fomos chamados para apacentar o rebanho de Deus, né? Os cordeiros de Deus, as ovelhas de Deus. E ainda oramos para os que ainda virão. É o que nós estamos fazendo em nome de Jesus, né? Que apacentam a si mesmo. Nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidos, duplamente mortos e desgarrados.
né? Então, meu irmão, o tempo de frutificar está aí. O tempo de frutificar chegou, né? O tempo de dar frutos chegou, né? Nós estamos ouvindo aí as profecias de um avivamento na nação brasileira e no mundo todo. Nós estamos vendo esses movimentos. Então Deus, né, quando as trevas atacam, como tem atacado a humanidade de uma forma muito forte, muito violenta, você pode saber que logo vem um levantar de Deus, um levantar de Deus, e nós estamos no tempo desse levantar de Deus. Amém? Então isso está lá no livro de Judas, tá? Pastores que a si mesmos se apacentam, quer dizer, fica dodói de tudo, né? Murmuram com tudo, não participam, né? Nem de uma forma, nem de outra, estão indiferentes às obras de Deus, né? Eu quero isso de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Então essas pessoas querem que Deus tenha misericórdia delas, mas elas não têm misericórdia dos outros, porque não amam. Mas se não ama, não conhece a Deus. Mas que o amor de Deus venha hoje constranger o nosso coração, o seu coração, para que você entenda os propósitos de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E Davi, né, no Salmo 60, verso 12, ele fala o seguinte: em Deus faremos proezas, porque é Ele quem calcará os pés dos nossos inimigos. Olha bem, você vai à frente, você vai fazer proezas em Deus, vinculado na videira verdadeira, você vai fazer proezas, né? Então Ele vai surpreender, você vai ficar admirado. Você, Deus, né? Eu falei, eu orei, eu fui na casa do ciclano, do Beltrano, e aconteceu maravilhas, porque você está vendo, fazendo proezas em Deus faremos proezas, né? Porque Ele calca os inimigos não são carnais, né? Não são as pessoas, né? São os espíritos que trabalham contra as pessoas, para que elas não vejam a luz de Deus, a luz do Evangelho, né? Em Deus faremos proezas. E diz aqui, mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. A palavra diz que o menor dos nossos produzirá por 1000. O menor dos nossos produzirá por 1000. Então fique sabendo que Deus vai te usar para fazer coisas que você mesmo vai ficar admirado, né? Que você vai ver proezas. Então quando você vai fazendo, né? Eu vou evangelizar, meu irmão, proezas vão acontecer. Ele vai te usar para fazer proezas. Então funciona a sua fé, a fé na palavra de Deus. Ele garante a sua palavra. Então, se vocês estiverem em mim, eu estiver em vós, eu direi o que quiseres, né? Vocês vão dar frutos, e muitos frutos, e é para a glória de Deus, né? Aí não tem espaço para vergonha, não tem espaço para medo, não tem espaço para timidez, não tem espaço para insegurança, para incerteza, né? A hora que você fala assim, eu vou, o que vai acontecer? O que está escrito? Que os sinais, olha bem, os sinais seguirão os que creem. Os sinais não vão à frente, não vão à frente. Primeiro você vai, e os sinais vão acontecendo depois que você vai. Olha bem, então alegra-te, né? É um privilégio, né? Como já foi profetizado, que é um privilégio de servir a Deus, né? Você vai produzir muito mais do que aquilo que você pensou ser capaz de produzir. Deus fará você produzir, fazer proezas em nome de Jesus, possuir nações, olha bem, possuir a porta dos seus inimigos,
Amém? Isso fazer de vocês frutíferos e mais hábeis para fazer muito mais, infinitamente mais. Assim diz a palavra de Deus, infinitamente mais, né, do que aquilo que você pensou ser capaz de fazer. Amém? Porque nós não estamos só, você não anda só, nós não andamos só, né? Nós movimentamos e o exército de Deus movimenta conosco, em nome de Jesus.